Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, na congregação. Longe devo estar, não posso abraçar, mas sei que estás aqui. Em casa preso estou, com meus próprios eus, quero te encontrar, pois sei que está em mim. Vivo és em meu olhar, em meu coração, te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir, em teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso crer. Tenho tempo então pra me desculpar das vezes que não te escutei. Tenho tempo então pra te adorar, pois meu único abraço agora é teu. Vives em meu olhar, em meu coração, te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir em teus
teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso crer. Vivas em meu olhar, em meu coração, te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir, em teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso crer. Sei que vais curar toda a tua nação. O céu é incrível, mas eu posso crer. Que o céu é incrível, mas eu posso crer. Que o céu é incrível, mas eu posso crer. Da sua graça vou viver, cada problema suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Guarde para o seu poder, protegidos, abençoados.
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Sejam muito bem-vindos a esse culto que acontece em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a glória a Jesus seja dada. Nós estamos muito alegres de poder estarmos adorando a Deus em comunhão, em comunidade. Nós queremos buscar a presença dEle, nós queremos ouvi-lo falar conosco. Para dentro dos nossos dias que têm sido tão complexos, tão difíceis. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que continua essa série que nós estamos fazendo sobre detox, e nós tentando entender quem é Deus no meio de todo esse processo, como Ele fala conosco, e por isso nós o adoramos por quem Ele é, Eu leio uma palavra do salmista, Salmo 86, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Nós falamos de características, virtudes de Deus. Nós o adoramos por quem Ele é. O nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. O nosso Deus, Ele é fiel o tempo todo. Ele é bom, Ele é compassivo. A razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós passamos por tudo que nós estamos passando, é porque Deus mantém a nossa vida, é porque Deus zela pelos nossos dias. Por isso a gente quer convidar você, no início desse culto, a adorar o nosso Deus de todo o teu coração, na sua casa mesmo, onde você está, se colocar em pé, adorar o Senhor, porque nós sabemos a quem nós estamos adorando. Nós adoramos esse Deus que tudo fez por nós, esse Deus que nos oferece o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. Esse é um Deus muito paciente. Eu louvo a Deus pela paciência que Ele tem conosco, a paciência que Ele tem comigo. E é por isso que nós o adoramos por quem Ele é. Vamos orar assim como nós estamos. Senhor, nós te adoramos por quem o Senhor é. Nós te adoramos, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade que nos sustenta nesses tempos tão complexos e sombrios. Mas nós temos experimentado o Teu cuidado na mesma magnitude de tudo isso que a gente está vivendo. A gente, Pai, quer deixar tudo nas Tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho ou até mesmo o nosso desemprego. Nas Tuas mãos, Pai, porque nós te adoramos por quem o Senhor é e não por aquilo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é fiel o tempo todo, Pai. Nós entregamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos e entregamos
através de canções, hinos, através da nossa vida, uma adoração profunda ao Senhor. Que essa adoração chegue aos céus, possa tocar o teu coração, mas que o Senhor também nos sirva com a tua palavra, Pai, nos sirva com o teu perdão, com a tua misericórdia. Assim nós iniciamos esse culto na certeza da tua presença, no nosso meio, em nós, atuando em nós. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Receba essa adoração, nós vamos colocar uma gravação, outras pessoas cantando, adorando, da comunidade. Que o Senhor abençoe você e que você possa cantar junto também a adoração genuína a Deus. Amém. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Nós estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens chamada Detox, de alma limpa em um mundo contaminado. A gente tem falado sobre esse tema porque a gente tem presenciado uma crescente no afastamento emocional de pessoas. Nós temos evidenciado algumas coisas a respeito do nosso, muito além do nosso isolamento social, diz respeito ao nosso afastamento emocional. E nós começamos essa série falando sobre uma frase que o Leandro Carnal, filósofo contemporâneo e educador, ele nos ajuda na compreensão do nosso tempo. E ele diz o seguinte: a grande angústia contemporânea não seja a solidão, mas nossa falta de controle sobre a vida. Quem sabe a nossa grande angústia contemporânea não seja nem a solidão,
mas a falta de controle que temos sobre os nossos dias. E eu quero trazer um pouquinho isso à nossa memória, porque nós estamos diante de um cenário onde a gente tem um controle maior sobre os nossos relacionamentos, porque a gente está convivendo com pessoas nas redes sociais. E as redes sociais, ela nos dá a impressão de controle sobre os nossos relacionamentos, porque a gente fala com as pessoas no momento que a gente quer, na hora que a gente quer. Só que a gente fala com as pessoas do nosso mesmo círculo de amizade, de afinidade, e aí fica muito difícil a gente construir comunidade de pessoas que são diferentes, comunidade de pessoas que têm pensamentos diferentes, formas diferentes de se expressar, e a gente acaba tendo dificuldade de formar esse contexto comunitário, e quem sabe a gente tem dificuldade de construir também sociedade, porque construir sociedade dos iguais é impossível. A democracia não é possível se nós não temos questões contraditórias, se nós não temos opiniões diferentes, porque é o diferente que me faz crescer, é o diferente que me faz amadurecer. E hoje, de uma maneira especial, a gente quer adentrar, se nós falamos antes de comportamentos tóxicos, a gente falou sobre o pessimismo e como esse pessimismo rouba a nossa esperança, rouba a nossa paz. A gente falou no culto passado a respeito de um comportamento que é transformador, que é a gratidão. Uma vez que ela adentra a nossa vida, a gente é contagiado e contagia outros. A gente quer falar hoje sobre esse tema que são emoções tóxicas. Nós temos emoções e essas emoções elas são afetadas pelos nossos relacionamentos, pelas pessoas ao nosso redor, pelas informações que nós recebemos. E tudo isso a gente precisa processar no nosso interior, tudo isso a gente precisa processar no nosso coração. E por isso a gente quer falar especificamente da amargura. A amargura é uma angústia profunda no nosso coração, provocada por algo que outra pessoa fez, ou alguma estrutura fez, uma estrutura de injustiça fez. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais essa amargura, porque o nosso contexto é muito mais complexo do que só a ação de uma pessoa contra nós. E a gente vai falar então dessas emoções tóxicas, essas emoções que num primeiro momento nós não temos controle sobre ela, mas o que a gente faz a partir do momento que nós a recebemos, aí a gente pode levar a Deus e a gente pode ser transformados na presença de Deus. Sobre a amargura, existem dois movimentos. A gente sempre lida com esses dois movimentos. A gente lida com o fato, a gente lida com a realidade, com a informação já dada, com uma ação que nós recebemos, mas também existe uma raiz e um fruto. Um exemplo muito simples é se nós fazemos negócios com uma pessoa e essa pessoa é muito simpática, é muito querida e a gente faz um voto de confiança, a gente dá o nosso produto para essa pessoa, tendo em vista que ela vai nos pagar, ela vai pagar por aquele serviço prestado. E aí a gente dá esse voto de confiança, só que essa pessoa não só não nos paga, como a gente não encontra mais essa pessoa. Então, aí nasce um sentimento de profunda raiva dessa pessoa, dessa injustiça cometida conosco. Esse é o fato, ela roubou um produto nosso, esse é um fato. Diante desse fato, muitas vezes a gente não tem como revertê-lo. A gente pode fazer um processo, a gente pode fazer várias medidas, mas esse é o fato dado. Agora, esse fato são as traições, são as decepções, as frustrações que nós vamos tendo decorrente da vida. Nesse exemplo que a gente falou, dessa pessoa que roubou o nosso produto. Mas agora, essa pessoa continua vivendo, essa pessoa continua fazendo as suas coisas, a gente pode deixar ou não produzir uma raiz e gerar um fruto. O que seria isso? A raiva e o ódio. Você pode nutrir uma profunda raiva a respeito daquela pessoa, você pode nutrir algo no seu coração de vingança em relação a essa pessoa, mas eu queria dizer para você que isso você pode controlar, isso você pode lidar, você pode processar esse sentimento no seu coração. Por isso, o tema que nós vamos trabalhar hoje é uma das coisas que podem surgir no nosso coração como emoções tóxicas, emoções que agridem o nosso ser, emoções que destroem a nossa alma e faz com que a gente se comporte assim no mundo, que contamine as pessoas à nossa volta, família, amigos, ambientes de trabalho, a partir daquilo que a gente tem experimentado. Deixa eu falar para você sobre algumas profundidades dessa reação à amargura ou as questões que as pessoas nos ferem ao longo da nossa vida.
nós podemos ter uma ferida subjetiva. Ferida subjetiva diz respeito ao que uma pessoa específica faz para mim. Uma pessoa que eu a conheço, uma pessoa que me feriu, uma pessoa que me traiu, uma pessoa que me falou algo que eu não gostei. Essa é uma perspectiva subjetiva, tem a ver com uma pessoa. Só que é tão complexo o nosso tempo que nós temos outras questões muito mais profundas que também nos agridem, que podem ser mágoas estruturais. O que isso tem a ver? Como assim estrutural? Veja bem, a gente está vivendo num momento de Covid-19, um momento que causa medo e tal, sofrimento, mas a gente tem que lidar também com os serviços públicos. Imagina se você está passando por essa situação. Você tem um pai já bastante idoso, ele, por algum motivo, ele acaba pegando a Covid-19 e agora ele precisa urgentemente ser internado, ser entubado, ele precisa de um respirador, ele precisa de uma ação emergencial, de um serviço dado pelo governo, pelo Estado. E aí, por causa da quantidade de pessoas usando esses serviços públicos, o teu pai não tem condições, ele acaba não tendo leito para ele, não tem espaço na UTI e ele acaba falecendo. Agora, a pergunta é em relação a quem você tem mágoa, em relação a quem você tem amargura, em relação a quem você foi ferido. Você não foi ferido por uma pessoa, você não pode xingar o médico, porque o médico não tem controle sobre isso. Você não pode simplesmente xingar o diretor do hospital, porque ele também não diz respeito a ele, não tinha vaga. Aí você vai chegar o Estado, vai chegar quem? O presidente, vai xingar o governador. Então existe uma estrutura de injustiça social que te feriu, te penalizou, e essa é uma mágoa que você traz com você. Como é que você lida com essa mágoa estrutural? Mas quem sabe você também tem uma mágoa existencial. Você viveu algo na sua vida, você viveu algo, experimentou algo na sua história que provocou uma profunda angústia no seu coração. Aí você precisa lidar com algo existencial, com algo da sua vida, algo profundo que você precisa detectar, que você precisa liberar. Perdão sobre essa realidade. Algumas ênfases distintas, além do subjetivo, além da relação pessoal, você tem essa relação da estruturas, sistemas de injustiça que nos ferem, mas também tem questões da vida existenciais que nós precisamos, de alguma forma, lidar. Greg Groeschel é um pastor norte-americano e ele conta um pouco da sua história, a sua história pessoal, familiar, e que nos mostra um pouquinho sobre esse processo da amargura no nosso coração. Eu achei muito profunda essa história dele, esse testemunho dele, e difícil até mesmo de falar, porque é uma expressão muito de abuso da sua irmã. Greg Groeschel, ele cresce numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos, semelhante ao nosso interior, quem sabe uma escola só na cidade, e ele passa por aquela escola, que todo mundo passa por aquela mesma escola, e ele tem o convívio com seus colegas, ele tem o convívio com seus professores. E tinha um professor que se destacava dentre todos, que era o professor de educação física. Quem nunca, né? Foi apaixonado por educação física, o momento de recreação, o momento de diversão, aquele professor mais descontraído, o professor mais legal, o professor que deixa a gente fazer, né, o que a gente quer na aula muitas vezes, e a gente tem o esporte, a gente tem interação com os colegas, é sempre muito bom. E Greg tinha isso também, ele amava esporte, ama esporte, e o professor de educação física era o melhor professor para ele, e era o professor preferido por muitos, dos seus colegas, dos seus amigos e também na própria cidade. Só que a sua irmã mais nova também passou por esse professor, e aí alguns anos depois ele ficou sabendo, ou veio a público, que a sua irmã tinha sofrido abuso sexual desse professor. No primeiro momento ele não quis acreditar, mas no segundo momento outras questões vieram a público desse professor, esse professor que estava abusando de outras meninas e outras meninas que eram ditas como favoritas para esse professor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante desse abuso da sua irmã caçula, ele ficou repleto de raiva, de ódio por esse professor. E ele ficou dia após dia maquinando no seu coração o que ele ia fazer
para aquele professor, como ele ia agredir aquele professor, como ele ia fazer esse professor pagar por que ele fez, sofrer o que ele fez a família dele, a sua irmã caçula sofrer. E ele ficou pensando nisso, maquinando no seu coração. E uma coisa veio para Greg nesse tempo, as pessoas falando, Greg, você tem justificativa para estar com esse ódio. De fato, esse ódio, ele não está aí por nada, é algo muito sério que ele fez. Então, por favor, Greg, lide com isso. E ele foi maquinando mal, ele foi sendo cada vez mais vingativo, pensando no que poderia acontecer com esse professor. Aí esse professor, ele passa por um câncer. E ele se encontra no hospital, num processo paliativo, depois de alguns anos desse episódio. Deus começa a trabalhar no coração de Groeschel e ele acaba então assumindo isso e percebendo que ele precisava perdoar esse professor. Ele escreve uma carta para esse professor que já estava à beira da morte e depois ele tem um relato da enfermeira que leu a carta para esse professor. E o professor entregou a sua vida a Jesus e teve a sua vida completamente mudada. Eu sei que essa é uma cena muito difícil, um caminho de vida, um caminho que gera vida, um caminho que gera vida em mim, mas um caminho que gera vida no outro. Por isso, Greg compartilha essa frase com a gente, que diz, o perdão não apenas me cura. O perdão não apenas ele tem um retrato que transforma a minha vida, me liberta, mas também possibilita a renovação da vida para aquele que é perdoado. Então o perdão não só libera a minha vida, me livra dessa angústia e dessa raiva, como também proporciona a possibilidade de um novo caminho para aquela pessoa que é perdoada. O texto que nós vamos ver hoje é um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, que eu passo a ler. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando muitos. Palavra de Hebreus 12, 14 a 15, a gente vai ver alguns detalhes dessa palavra. A primeira coisa que eu destaco é que aqui o autor de Hebreus fala esforcem-se. É um verbo que denota uma ação, uma atividade, uma proatividade nossa de ir ao encontro do que Deus está nos pedindo. Ele está nos pedindo duas coisas aqui, para viver em paz com todos e para sermos santos. É um chamado duplo aqui. É um chamado para viver em paz e é um chamado para nós sermos santos. E deixa eu dizer uma coisa que para mim é muito importante a respeito desse tema. O chamado para sermos santos, ou a santidade, é algo muito proclamado nas nossas igrejas. Esse processo para sermos santos, buscarmos uma vida reta, normalmente a santidade ela está atrelada ao caráter que nós buscamos em Cristo Jesus. E muitas vezes ela está atrelada ainda à moralidade, a uma fatia do nosso caráter muito específica. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a própria Bíblia fala sobre isso, que ele diz, olha, a vontade de Deus é a vossa santificação, abstenham-se da imoralidade sexual. E por isso ele está falando, olha, a santidade tem a ver com a conduta que nós temos. A santidade tem a ver com a transformação do nosso caráter, no nosso proceder. Mas a santidade, muitas vezes, no contexto evangélico brasileiro, está atrelado a uma subjetividade, está atrelado a refrear alguns impulsos da carne, está atrelado muitas vezes a um espaço de convívio, está atrelado ao templo, está atrelado a essa vida estereotipada de espiritualidade, onde nós adentramos a um espaço, onde nós deixamos de conviver com certos amigos, onde nós, entre aspas, nos retiramos do mundo. Essa compreensão de muitos evangélicos brasileiros. Mas eu quero acrescentar um detalhe que está inserido nesse texto. Deus não só nos provoca a santidade, a transformação do nosso caráter, mas Ele deseja também nos dar sanidade. Não só santidade, não só a transformação da nossa moralidade, mas Ele deseja transformar e nos tornar pessoas sadias, pessoas emocionalmente equilibradas. Infelizmente, o que nós encontramos no contexto brasileiro evangélico
a gente encontra pessoas ditas santas, pessoas com estereótipo de santidade evangélica, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que, quem sabe, se vestem de uma maneira, de um comportamento exemplar, mas são emocionalmente totalmente desequilibradas, são pessoas agressivas, são pessoas maldosas, são pessoas preconceituosas, são pessoas sem amor, sem compaixão, sem empatia pelo outro. Por isso a palavra, ela sempre vai dizer para nós que quer nos transformar e tornarmos mais pessoas, mais humanos, do que pessoas santas, separadas, quem sabe pessoas mais divinas. Deus quer nos transformar em pessoas mais humanas. Esse pastor Neil Barreto, um pastor que eu tenho seguido nas redes sociais, um pastor que batista do Rio de Janeiro, ele cunhou esse neologismo que eu achei sensacional, que é ser humanidade. E ele tem feito uma série sobre isso, e essa série de ser humanidade, ele tem falado, compartilhado, que a espiritualidade cristã, ela não nos transforma em pessoas separadas, pessoas fora da realidade, mas nos torna pessoas mais humanas, mais semelhantes a Jesus. Essa é a espiritualidade cristã que ele está chamando de ser humanidade. E ele diz assim para nós: com a queda, a humanidade foi distorcida. A humanidade em nós, a imago Dei, a imagem de Deus em nós foi distorcida. Por isso, os nossos relacionamentos foram rompidos. Por isso, a nossa vida em sociedade foi rompida. Houve uma quebra, uma ruptura sociológica. Nessa ruptura, deu uma quebra na nossa identidade como ser humano. E aí ele diz que Jesus restaura ao morrer na cruz, ao ressuscitar, ele restaura a nossa verdadeira humanidade. Ele nos transforma em verdadeiros humanos, pessoas que experimentam essa ser humanidade, essa espiritualidade sadia, onde existe santidade e onde existe sanidade. É isso que Deus quer nos levar. Por isso, espiritualidade que não muda a nossa humanidade não é espiritualidade cristã. Grave isso. Espiritualidade que não muda a nossa humanidade não é espiritualidade cristã, é outra espiritualidade. Quem sabe você tem buscado outro tipo de espiritualidade. Você tem até se baseado na Bíblia para essa espiritualidade, mas se você não se torna mais humano, se você não tem mais compaixão, se você não cresce em empatia, você tem que questionar que tipo de relacionamento você está tendo com Deus. Porque à medida que nós crescemos em Cristo Jesus, à medida que o Espírito Santo começa a realizar sua obra nas nossas vidas, ele nos torna mais humanos e não mais divinos. Ele não nos dá poder para nós termos orgulho, mas ele nos dá um poder capaz de servir o outro, capaz de encontrar o outro. Esse é o processo de Deus na vida daquele que nele crê. O texto de Hebreus ele continua e ele diz: olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero fazer uma correlação nesse texto aqui da graça de Deus e não permitir que nenhuma raiz de amargura penetre no nosso coração. Existe uma correlação aqui porque ele diz, olha, cuidem para que ninguém se exclua. E esse cuidem tem a ver com a graça de Deus, com se excluir da graça de Deus, mas também ele tem como referência o não deixar que nenhuma raiz de amargura brote, cresça e ali produza esses frutos que contaminam a muitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque graça é charis no grego e perdão é charisomai. Portanto, existe aqui a mesma raiz, existe a mesma raiz entre graça e perdão, existe essa mesma dimensão do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por isso, quando nós nos excluímos da graça de Deus, nós damos brecha para que a amargura cresça. Quando nós não nos sentimos agraciados por Deus, nós damos brecha para que a amargura se estabeleça no nosso coração e ela produza esses frutos de raiva, ódio, de indiferença, de agressividade. Por isso eu chamo a atenção para essa mesma raiz de graça e perdão. E eu ainda traduzo isso da seguinte forma: perdoar é agir com graça, a mesma graça que fomos alcançados em Cristo. Se nós somos alcançados por Cristo Jesus, por essa graça, então nós agimos com graça.
Se a graça de Jesus em algum momento adentrou a nossa vida, a nossa história, e nós não sabemos seres libertos, seres alcançados por essa graça, esse perdão incondicional de Deus, se nós temos consciência que a nossa dívida era impagável, incalculável e que não tinha outra forma de nós termos perdão a não ser um Deus altruísta, um Deus que nos ama, um Deus que se doa, que se sacrifica por nós em nosso favor, sem que a gente tivesse que merecer esse favor. Então nós começamos a experimentar essa graça que flui através das nossas vidas para a vida de outras pessoas. Por isso eu quero trazer a você essa realidade que o texto está dizendo, que necessariamente, se nós deixamos essa raiz de amargura permanecer no nosso coração, ela vai brotar e ela vai contaminar muitos. Por isso que a pessoa que está amargurada, angustiada, ela não só fere a si mesma, ela não só faz mal a si mesma, mas ela faz mal à sua família. Ela não só faz mal à sua família, mas ela faz mal ao seu ambiente de trabalho, ela contamina o ambiente de trabalho. Ninguém sabe por quê, mas ela está angustiada, ela está amargurada. E essa pessoa contamina a todos e a tudo. Mas o contrário também é verdade. Quando nós experimentamos da graça de Deus, a graça de Deus também produz frutos. Porque Jesus diz que da árvore ruim, frutos ruins aparecem. Mas da árvore boa, bons frutos, eles são produzidos. Por isso que essa graça de Deus, uma vez que adentra a nossa vida, ela brota e ela causa paz no nosso coração, quietude, e a partir dessa quietude, então, a gente contagia muitas outras pessoas, através dessa graça de Deus. O contexto desse livro de Hebreus, eu não quero adentrar em muitos outros textos, mas eu quero trazer à nossa memória o contexto desse livro. Eu leio os versículos 1 a 3 desse mesmo capítulo, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí ele diz, olha que importante essa palavra, ele diz o seguinte: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele diz, olha, pensem bem, olhem para Jesus, mantenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele diz, pensem bem no que ele teve que passar, no que ele teve que suportar, a oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu quero destacar só dois versículos, dois trechos, na verdade, desses versículos para nós, para a nossa reflexão aqui. O primeiro deles é, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Eu quero ser bem específico aqui, o pecado da amargura. A amargura, ela pode nos atrapalhar. Essa expressão no grego, aqui em Hebreus, desse pecado que nos envolve, nos atrapalha, ele tem a conotação de grudar em nós. Logo em seguida, aqui o autor de Hebreus ele está falando sobre uma corrida que nos é proposta, então imagina que algo gruda em nós e nos impede de correr, nos impede de desfrutar da vida, algo nos aprisiona, algo nos prende, e que é a angústia, que é a amargura, isso está nos prendendo. O que nos prende? Impede que a gente viva, impede que a gente usufrua da vida, impede que a gente experimente a vida, impede que a gente possa se alegrar com a vida. Por isso, livre-se disso, livre-se da amargura, livre-se. Essa raiz que tem causado raiva, ódio e agressividade no teu coração. Mas a segunda reflexão é que depois que ele fala sobre essa corrida que nos é proposta e mantemos os nossos olhos fitos em Jesus, na obra que ele fez por nós, ele fala o seguinte a respeito do exemplo de Jesus. Ele diz, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus, ele sofreu a oposição dos pecadores. E deixa eu te dizer uma coisa bem clara. A oposição mais forte que Jesus sofreu foi a opressão dos religiosos. Foi aqueles que
acham que estavam próximos de Deus, mas esses são aqueles que agridem, esses são aqueles que são agressivos, porque eles se excluíram da graça de Deus, porque eles se encontraram numa postura tal que mereciam o favor de Deus. E uma vez que eles não experimentaram da graça, eles também não tinham como de graça dar, não tinham como oferecer graça. E por isso aí grudou neles a amargura e se opuseram ferrenhamente a Jesus. Por isso Jesus, ele suportou a dor, ele suportou a calúnia, a difamação, os açoites, porque ele tinha uma alegria que lhe fora proposta. A alegria de Jesus era a salvação. A alegria de Jesus é que, ao passar pela cruz, ele resgataria a humanidade. Ao passar pela cruz, ele resgataria a Imago Dei, a imagem de Deus que havia sido destruída em nós por meio do pecado. Então, ele, por essa alegria, ele suportou. Por essa alegria, ele venceu essa oposição. Por isso, Jesus nos liberta e Jesus nos anima a uma nova história. Jesus nos liberta da amargura e ele começa a escrever uma nova história, uma nova realidade na nossa história, imprimir algo novo na nossa história. Por isso, a amargura nos atrapalha a usufruir da vida, atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha a nossa vida em sociedade, ela é tóxica, elimine ela. Mas a única forma de ser eliminado é experimentando essa libertação da prisão, desse cativeiro que nós estamos, por meio do amor e da graça que há em Cristo Jesus. Neil Barreto, na mesma reflexão de ser humanidade, ele diz: todo aquele que se doa a Deus em conversão, Deus o doa a alguém em missão. Eu adorei essa frase, que ele diz uma vez que nós somos reconciliados com Deus. Nós somos reconciliados conosco, mas necessariamente o outro entra nessa história. Nós somos levados, conduzidos ao outro. Nós somos reconciliados com o outro. Nós somos atraídos na relação pelo outro, porque é através dessa reconciliação com Deus que Cristo fez na cruz, é que nós somos levados ao outro. Por isso, se você tem nutrido uma espiritualidade individual, e essa espiritualidade individual não te aproxima do outro, não te aproxima do diferente, você tem nutrido julgamento e preconceito, você tem nutrido raiva, agressividade. Você precisa experimentar desse ser humanidade, você precisa experimentar dessa graça profunda de Deus. Porque se você foi reconciliado com Deus, você é conduzido à reconciliação com o outro. Se você é reconciliado com Deus, você é conduzido ao perdão e à graça estendida ao outro. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Diz Jesus após o Pai Nosso, ele fala essa relação do perdão que nós oferecemos aos outros e ao perdão que Deus oferece a nós. Por favor, deixa eu fazer uma distinção importante aqui. De repente você diz: puxa vida, então se eu perdoar, eu sou perdoado. E você entra num caminho de barganha com Deus. Deixa eu dizer que essa é um senso comum, mas não é o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui para nós é: quem foi liberto por Jesus não pode ser prisioneiro da raiva. O que ele está dizendo aqui é: se uma vez você que foi perdoado de maneira imerecida, por que você acha que o outro precisa merecer o seu perdão? De graça você recebeu e de graça você também oferece, você doa. Por isso, quem foi liberto por Jesus não pode ser prisioneiro da raiva. Não pode. Você foi liberto. Você não precisa viver dominado pela raiva. Não precisa ser assim. Jesus pode te libertar. Eu quero terminar com uma frase de Jesus Toro, ele que é diretor hoje da CEPAL na Espanha. Ele escreveu um texto nessa época de pandemia falando sobre o futuro das missões e algo que para mim ficou muito marcante no meu coração, eu compartilho com vocês. Graças a Deus, também há vozes de um grupo que clama por quietude. Busca pessoal por Deus e reflexão séria e profunda na sua palavra. É muito importante para a missão sermos capazes de entender o coração de Deus em meio a este tempo,
para podermos decifrar as circunstâncias que estamos vivendo. E, portanto, as ações que devemos empreender. Estar em quietude não significa ficar quieto. Para mim, eu quero destacar essa expressão dele. Existe um grupo de pessoas que no meio dessa polarização, existe um grupo de pessoas que no meio do contexto que nós estamos vivendo no Brasil, de bastante agressividade, que busca com seriedade e profundidade as Escrituras, que procura de fato um relacionamento com Deus. É um povo esse que está em quietude, mas que não necessariamente precisa estar quieto. Por isso eu quero dizer para você que nós sofremos sim de muitas injustiças. Nós sofremos sim por muitas atrocidades. Por isso esse impacto da maldade justifica a nossa indignação. E esse sentimento primeiro de indignação, ele é positivo. Ele é positivo, a gente não pode ser dominado pela raiva. Mas quando a palavra fala para a gente ser mansos, não é para a gente ser pacato, não é para a gente não reagir a nada. Mas a gente não pode ser dominado pela raiva. E aí entra o domínio próprio. Porque a palavra de Deus está nos ensinando que a gente precisa buscar esse estar com Deus. Isso significa quietude. Um lugar de paz, um lugar de reflexão, um lugar de reorientação. E esse lugar é na presença de Deus. Mas uma vez que a gente é cheio dessa quietude, dessa paz, a gente vai na direção do outro. A gente vai também na direção da injustiça. E por isso a gente não precisa ficar quieto. A gente pode ser profeta no nosso tempo, a gente pode proclamar essa graça de Deus e o juízo de Deus sobre essa realidade que vivemos. Mas a gente precisa falar a partir da quietude. Porque se a gente não fala a partir da quietude, a gente fala com raiva, com ódio, com agressividade. Mas se a gente fala a partir da quietude, então as palavras que nós falamos proferem vida. Vida abundante. Vida abundante. Você lembra que eu falei para você nesses 3 âmbitos que a gente precisa perceber o que nos fere? E eu queria trazer essa pergunta para você. O que tem te ferido? É uma pessoa que está ferindo você? É uma traição profunda? É uma pessoa que tem te causado indignação? É uma pessoa que você pode nominar? É uma pessoa que tem acarretado raiva no teu coração, ódio pela postura, pela fala, pelo jeito? É uma pessoa. Mas deixa eu te perguntar, não é uma estrutura que tem te causado raiva, ódio, algo de injustiça na nossa sociedade, seja o serviço público, seja um serviço educacional, porque a gente sabe que tem crianças que não estão tendo aulas por conta da qualidade do nosso ensino público. Isso tem te causado raiva, ódio. Você tem xingado constantemente o governo vigente e processado isso com muita raiva e agressividade. Ou você está lidando com algo existencial. Nós falamos lá na experiência de Greg, esse abuso sexual. O abuso sexual no Brasil, nós temos uma coisa absurda e tem aumentado o número de casos por conta do isolamento social. Violência doméstica, pessoas que estão sendo feridas. Existe uma porcentagem muito alta, na verdade a maioria dos abusadores estão na própria casa. São os pais, são os padrastos, são aquelas pessoas próximas. Por isso gera uma angústia profunda. Existe algo existencial na sua história que precisa ser perdoado. Existe algo na sua história que tem gerado uma angústia que o teu coração quase sai pela boca. Qual esfera, qual dimensão nessas feridas é uma realidade no seu coração? Eu quero terminar com alguma reflexão e alguma prática, um caminho, um desafio prático para você viver. Primeiro, comece na oração. Comece na oração. Eu creio que a gente precisa orar por aqueles que nos ofenderam. A gente precisa levar a Deus o nome da pessoa que nos tem magoado, ou a estrutura que nos tem magoado, ou a situação da vida que de forma existencial tem ferido o nosso coração.
leve a Deus, comece pela oração. Segunda coisa, converse com alguém sobre essa raiva. Compartilhe com alguém isso. Alguém que não esteja envolvido, compartilhe com ela e diga, olha, eu estou sofrendo com isso, essa é a minha angústia. E esse é um apelo comunitário, irmãos. A gente tem pequenos grupos online, a gente tem ministérios acontecendo, os pastores à disposição, a equipe ministerial, nós temos líderes, nós temos muita gente para pastorear você, cuidar de você. Converse com alguém, não lute sozinho, não fique com raiva sozinho, não tente processar tudo isso sozinho, compartilhe com alguém, depure isso na presença de alguém. Terceiro lugar, revisite as Escrituras a partir da oração e da conversa com alguém. Eu creio que as experiências que nós vamos tendo no nosso contexto são experiências que nos levam a um novo olhar para as Escrituras. Por isso, se dedique diariamente a entender a palavra para a sua vida, para o seu contexto, deixando que Deus revele com mais profundidade o que Ele quer para você. Em último lugar, libere perdão. Libere perdão. Você não precisa viver aprisionado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vive numa sociedade egoísta, egocêntrica, onde o nosso ego vai à frente nas decisões. Mas a falta de perdão não é falta de amor pelo outro. A falta de perdão é falta de amor próprio. Porque o que eu estou falando para ti aqui não é você simplesmente amar o outro, mas você precisa também aprender a amar você. E o Evangelho tem a dimensão de você amar você ser reestabelecido na sua identidade. Porque quando você não perdoa, o prisioneiro é você e não o outro. Por isso, quando você libera perdão, você experimenta da graça de Jesus. Ao experimentar da graça de Jesus, você é verdadeiramente livre. Experimente do perdão de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te buscamos em oração. O que nós falamos aqui, Pai, é algo muito sério, é algo que diz respeito a todos nós. Todos nós estamos experimentando, Pai, esse contexto propício para a raiva, para a agressividade, para que essa raiz de amargura ela se estabeleça, ela brote e ela contamine a muitas e muitas pessoas. Deus, a gente busca o Senhor, mas tem muita gente, Pai, que está descontrolada emocionalmente, está desequilibrada emocionalmente. Por isso te pedimos, Espírito Santo, transforma-nos em pessoas mais humanas, transforma-nos em pessoas mais sãs, pessoas mais equilibradas emocionalmente. Eu te peço, ó Deus, por cura nessas áreas emocionais, Pai, porque existe uma raiva que penetra o nosso coração e ela se estabelece e ela contamina os nossos relacionamentos, a nossa relação com a própria vida. O Senhor nos liberte disso. Eu te peço, em nome de Jesus, em especial por aquelas pessoas que estão atreladas a essa raiva. Essas pessoas que não sabem mais o que fazem com essa angústia, Pai. Essas pessoas que estão com uma angústia tão grande, mas tão grande, Pai, que as palavras que proferem são palavras de ódio, são palavras de combate, de briga, de agressividade. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas experimentem da Tua graça, que essas pessoas experimentem, ó Pai, desse liberar do Teu favor. Aquilo que o Senhor fez na cruz, o Senhor nos libertou totalmente. Nós não precisamos mais ser prisioneiros de ninguém e de nada, de nenhuma estrutura, mas também de nenhuma emoção. Nós declaramos em nome de Jesus a libertação que vem do Senhor. Pai, para essa pessoa que está ouvindo agora, seja no seu celular, seja na sua televisão, seja no seu computador, seja na hora ou de forma gravada, eu te peço agora, em nome de Jesus, liberte essa pessoa dessa amargura profunda do coração. Estabeleça a tua vida. E que a partir dessa vida, ela também promova a vida em outros, contagie com vida, seja os seus relacionamentos, sejam essas estruturas de injustiça, contagiando com vida, seja a própria existência. Profundidade da sua alma, preencha, reestabeleça a tua paz.
porque vivemos num tempo em que precisamos necessariamente buscar quietude, a paz que só a Tua presença nos dá. Mas também não é o momento de nós ficarmos quietos, porque verdades precisam ser ditas, mas com amor, com graça, gerando vida, gerando vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um espaço no nosso culto dedicado à confissão dos nossos pecados. Mas, Bruno, por que no meio do culto tem um momento de confissão de pecados? Pois bem, a gente só precisa confessar os nossos pecados porque existe algo em nós que nos separou de Deus. Existe algo em nós que contraiu uma dívida enorme com Deus. E Cristo Jesus nos dá de graça, mas não é gratuito. Ele nos dá de graça, mas Ele pagou um alto preço morrendo na cruz por nós. Por isso a gente confessa os nossos pecados, reconhecendo aquilo que nós fazemos, reconhecendo também aquilo que nós não fazemos, porque a omissão muitas vezes é pecado. E nós temos a certeza do perdão de Deus concedido em Cristo Jesus. Por isso nós oramos e confessamos os nossos pecados, como a palavra de Deus diz, para sermos curados. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, com o nosso coração totalmente aberto, vulnerável à Tua presença, porque nós temos pecado, Pai. A gente tem pecado em ações, e muitas vezes a gente tem reagido mal a situações do nosso cotidiano, Pai. Tem agido muitas vezes com agressividade, muitas vezes com ódio, muitas vezes de maneira bélica, Pai, nós te pedimos perdão. Porque essa agressividade não é típica de alguém que é Teu filho. Não é alguém que tem essa identidade em Cristo Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai, também pelas nossas omissões. Porque quando nós ficamos alheio a tudo aquilo que está ao nosso redor, então a gente não se importa. E se a gente não se importa, nós igualmente não estamos expressando a identidade que temos em Cristo Jesus. Por isso nós te pedimos perdão e desejamos encontrar em Ti quietude, uma paz profunda no coração, para que a gente possa ser inquieto no sentido de ser indignado com as injustiças do nosso tempo, para proclamar o Teu Evangelho, que é ao mesmo tempo juízo e graça. Que as palavras da nossa boca e o digitar dos nossos dedos sejam imbuídos de graça na vida das pessoas que ouvem ou leem, para que Deus, o Senhor, seja revelado nos nossos dias como aquele que reina acima de todas as coisas. Nós te pedimos isso e é em Cristo que nós oramos. Amém. Nós oramos na certeza do perdão de Deus. Por isso aqueles que confessam de todo o coração, Deus também é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso declaro que você é perdoado, você é liberto. Nada mais aprisiona você, mas você é livre para servir as outras pessoas. Essa reconciliação na qual nós somos reconciliados em Cristo Jesus nos leva necessariamente ao outro. Que Deus assim nos conduza por meio da sua graça. Amém. Sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, em palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Através desse favor de Deus imerecido, esse sacrifício de Cristo em nosso favor, é que nós adentramos essa presença de Deus, e é nessa presença que a nossa alma é reconectada a Ele, é reconectada com o outro, é nessa presença que nós somos transformados e reconectados na missão. É por isso que nós queremos interceder por pessoas, nós queremos interceder por situações. Que você também leve os seus pedidos ao Senhor, seja agora junto conosco em oração, seja na sala, no Meet depois. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder por você, mas nós queremos interceder por esse momento que nós estamos vivendo como cidadãos brasileiros, também gente como membros de família. Nós queremos orar, nós queremos interceder. Feche os seus olhos, cheguemos mais uma vez a essa presença maravilhosa de Deus, graciosa de Deus. Senhor, nós nos achegamos à Tua presença maravilhosa. Nós recebemos esse amor imerecido. Pai, esse é o nosso desejo, que o Senhor reorganize o nosso interior, Pai. Que o Senhor perceba a seriedade da nossa dívida e o preço alto que o Senhor pagou para que nós pudéssemos ter essa graça imerecida. Para que o Senhor, Pai, nos dê amor próprio. Que a gente perdoe e ao mesmo tempo que a gente perdoa, a gente deixa de ser prisioneiros da raiva e do ódio. E ao deixarmos de sermos prisioneiros, nós estamos livres para ir ao encontro do outro. Porque como escravos da raiva, nós agredimos o outro, nós ferimos o outro. E por isso, Pai, nós recebemos essa graça mais uma vez. Senhor, derrama essa graça sobre quem está nos assistindo. Quem está ouvindo essa mensagem, derrame a sua graça. Pai, nós queremos orar em especial por essas estruturas de poder, essas estruturas que geram injustiça, essas estruturas que ferem pessoas, essas estruturas que nem sempre a gente consegue nominar, essas estruturas, ó Pai, que vão determinando a nossa vida, vão gerando morte na nossa vida. Pai, eu oro por aquelas pessoas que foram profundamente feridas pela igreja, instituição igreja, abuso de poder, pessoas que foram feridas por líderes, pessoas que foram feridos
por pessoas que se utilizavam da Tua palavra, colocavam frases na sua boca, Deus, e machucou, destruiu, dilacerou a alma. E agora não tem ninguém mais para reconstruir essa alma ferida, destroçada. Pai, perdoa. Pai, liberte. Nós oramos ao Pai por aquelas pessoas que foram feridas no seu casamento, foram feridas por seu cônjuge, foram traídos. E houve uma ruptura, houve um divórcio e agora não se acha merecedor de um relacionamento duradouro, mas está determinado cada vez mais por viver uma vida triste, nunca encontrando uma pessoa para de fato ter um relacionamento sério, duradouro, um relacionamento baseado na aliança. Senhor, por favor, restaure a alma dessas pessoas abatidas por essas rupturas que sofreram, Pai. Nós oramos por pessoas que estão sendo feridas pelo Estado ou pelo serviço público. Ah, Senhor Jesus, cure, liberte. Nomine agora no coração dessas pessoas essa realidade, Pai. Que elas possam liberar perdão e ao mesmo tempo experimentar essa libertação que vem do Senhor, Pai. Te pedimos por isso. Nós clamamos, Pai, por aqueles que mais sofrem na nossa sociedade, as injustiças, Pai, aqueles que não têm acesso, que não têm oportunidade. E quem sabe, Pai, aquelas pessoas negras que quem sabe pessoalmente nunca sofreram racismo, mas sofrem desse racismo estrutural, com falta de acesso e oportunidade por 380 anos de escravidão na nossa história no Brasil. Senhor, que haja liberação de perdão, que haja liberação da Tua graça, que haja liberação de tudo aquilo que aprisiona a cada um que está ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Juntos nós queremos orar, Pai, as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou, nós colocamos diante do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que essa graça dos céus alcance o teu coração e a tua alma, para que em paz, em quietude, você possa expressar a sua fé na sociedade. Que Deus te abençoe. Sirvamos a Ele com alegria durante a nossa semana, em tudo que nós fazemos, expressando a graça que dele recebemos. Nós queremos nos despedir ainda com uma canção de oração ao nosso Deus, celebrando a salvação dele e cantando aleluia. Amém. Vamos adorar a Deus e assim nos encontramos ainda na sala virtual logo mais. Deus abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te
Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei